A paz do Senhor, meus amados irmãos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Eu sou o pastor Luiz César Mariano, lá do Rio de Janeiro. Nós vamos estar estudando, desta vez, o livro de Eclesiologia. Desta feita, o capítulo 2, a lição 2. Eclesiologia e missiologia, a doutrina da igreja. Nós já vimos no capítulo 1 e agora nós estamos continuando no capítulo de número 2. Vamos ver aqui as ordenanças da igreja. As ordenanças da igreja. Nós aprendemos no dia a dia que as ordenanças da igreja são duas: o batismo e a ceia do Senhor. Vamos então no texto. As ordenanças da igreja. As ordenanças da igreja local são os ritos externos ou observâncias simbólicas ordenadas por Jesus, que estabelecem verdades cristãs essenciais. O termo ordenança vem do latim ardo, ou ordo, que significa fila ou ordem, ou, por extensão, algo imposto e tornado obrigatório pela autoridade apropriada. As ordenanças são às vezes chamadas de sacramentos. A palavra sacramento significa originalmente o sinal externo de uma obra interna, ou o sinal visível de uma obra invisível da graça. As ordenanças observadas pelas igrejas protestantes são duas: o batismo em águas e a ceia do Senhor. Batismo em águas. Vamos continuar aqui na tela, no texto. Batismo em águas. O fato de Jesus ter estabelecido o batismo em águas como uma ordenança fica claro na grande comissão, como registrado por Mateus e Marcos. Na aula anterior ensinei que quando se fala da grande comissão, é o texto que está em Mateus 28 e 19 também, Marcos capítulo 16 e versículo 16. Qual é o método do batismo? O método do batismo em águas é por imersão. Isto pode ser visto no significado da palavra grega baptizo, que indica claramente imergir, e pela descrição bíblica de maneira como Jesus foi batizado no Jordão. A fórmula para o batismo em águas é claramente estabelecida na grande comissão, como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As declarações sobre ser batizado em nome de Jesus omitem a fórmula mais longa e enfatizam o batismo cristão, como sendo distinto do batismo de João. É muito importante que você entenda o significado de batismo. Batismo significa morte. Batismo significa sepultamento. E batismo também significa ressurreição para uma nova vida. Então, quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e você pede batismo na igreja local, você está dizendo, você está querendo dar um sinal para o mundo que você agora é uma nova criatura. Na verdade, quando você se batiza, você morre, você é sepultado e você ressuscita uma nova vida em Cristo Jesus, o Senhor. Nós também estamos aprendendo aqui sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós viajamos um pouquinho e em muitos lugares nós vemos muitos pastores ou a pessoa que está batizando fazendo várias perguntas para a pessoa que está no tanque batismal ou no rio. A pergunta é simples. Não tem que inventar moda. A pergunta é, fulano de tal, seu Ricardo, você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Ricardo vai dizer, confesso, ou responde sim. Aí o ministro do Evangelho, a pessoa que está batizando, vai dizer assim, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vai imergir o candidato às águas. Só assim, simples assim.
Tem pessoas que o candidato está lá no batistério, no Rio, para ser batizado, e o pastor faz uma entrevista, né? Faz uma entrevista. E não é isso. A forma batismal é o que está em Mateus 28, 19, Marcos também, 16, versículo 16. Ou seja, o próprio Jesus deixou um exemplo para a sua igreja, sujeitando-se a ele a ser batizado pelo seu precursor, que foi João Batista. Pedro repetiu este mandamento do batismo em seu sermão no dia de Pentecoste, Atos capítulo 28, Atos capítulo 2, versículo 38 e 41. E através de todo o livro de Atos dos Apóstolos, observa a ordenança, batizando os seus convertidos. Quando eu falei aqui a forma batismal, é a forma do batismo que Jesus ensinou. Há pessoas aí que batizam só em nome de Jesus, não é? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós aprendemos no livro da Trindade. Então, o batismo é o ensinamento de Jesus. É o ensinamento de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A forma, o modelo do batismo é o batismo por imersão. É ordenado nas Escrituras. Todos quantos se arrependem e creem em Cristo como Salvador e Senhor devem ser batizados. Assim fazendo, estarão declarando ao mundo que morrem com Cristo e foram ressuscitados com Ele para andar em novidade de vida. É o batismo que foi ordenado por Jesus Cristo. Foi Ele que mandou os seus discípulos batizarem. Os discípulos saíam, pregavam por toda parte e batizavam em cumprimento à ordem recebida. São vários textos na Bíblia que colaboram com a ordem de Jesus, mas eu vou ler o texto de Mateus, de Atos capítulo 2, 41 e também Atos capítulo 8, 12. Haja vista, nós já termos lido o texto de Mateus 28, 19. Vejamos então, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O outro texto é o texto de Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12. Olha o que o texto bíblico diz. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, e se batizavam tanto homens como mulheres. Quem eram as pessoas que eram batizadas? Vejamos aí no seu livro. Eram batizados pessoas que haviam se arrependido, pessoas que de bom grado recebiam a palavra, os que criam em Jesus, crentes já batizados com o Espírito Santo e pessoas que já eram discípulos. Todas essas pessoas, com essas características, eram batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Observamos assim, então, que não existe na Bíblia nenhum exemplo de batismo de crianças recém-nascidas. Quando se fala de batismo de famílias, não se altera aquilo que acima foi mencionado, pois as famílias sobre cujo batismo a Bíblia fala eram compostas de pessoas já conscientizadas sobre o que faziam. Vejam, a família do carcereiro. A Bíblia diz que o carcereiro, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família. Atos, capítulo 16, versículo 34. A respeito da família de Crispo, diz que Crispo creu no Senhor com toda a sua casa. Atos, capítulo 18, versículo 8. Na família de Cornélio, foram todos batizados com o Espírito Santo antes mesmo do batismo em águas. E sobre a família de Estéfano, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16, a Bíblia não esclarece qual era a situação de cada membro, mas Paulo escreveu a respeito, dizendo que se dedicavam ao serviço dos santos. Então, havia critérios na questão do batismo. Sobre o batismo pelos mortos, então não, já entendemos que a Bíblia não apoia o batismo de criança, tá certo? A Bíblia não apoia o batismo de crianças. Quando você vai batizar menor de idade, é preciso ter a autorização dos pais, tá certo? Autorização dos pais. Pastor Luiz César, qual é a idade mínima para se batizar?
Normalmente a idade mínima é a partir dos 12 anos. Normalmente a partir dos 12 anos de idade. Sobre o batismo pelos mortos. 1 Coríntios 15, 29. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios 15, 29. Não existe batismo pelos mortos. Não existe. Então, vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Glória ao nome do Senhor. Veja o que o texto bíblico diz. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Olha aqui, está bem claro na Bíblia. Paulo está questionando isso. Pega o seu livro, por favor. Pegou? Ok? Vamos lá dar uma leitura no ponto que fala sobre o batismo pelos mortos. Trata-se de uma heresia. Trata-se de uma heresia que havia no tempo de Paulo. Quando Paulo defendia a verdade da ressurreição de Cristo contra os que a contestavam, ele mostrou como um exemplo que até aqueles que em outros pontos doutrinais estavam errados, acreditava-se na ressurreição. O modo é literalmente a palavra batizar, quer dizer mergulhar, imergir. A fórmula em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O recipiente, todos os que sinceramente se arrependiam de seus pecados e exerciam a fé viva no Senhor Jesus. A eficácia essencial para integrar a obediência a Cristo. E o significado, nossa identificação com a morte, com o sepultamento e com a ressurreição de Jesus. Então, o batismo é o caminho da bênção. É um ato em que Jesus opera na vida daquele que se submete a ele, abençoando e confirmando a sua fé na palavra. Não é como alguns afirmam, um ato mágico, que só por ser ministrado traz ofertas para a vida espiritual. A salvação é um dom de Deus, mas pelo batismo Deus proporciona ricas bênçãos que aperfeiçoam a salvação recebida. Vejamos algumas das bênçãos que o batismo acompanha. Vamos lá? O batismo agrada a Deus. É sempre maravilhoso quando é possível fazer algo que agrada a Deus. 2. Por identificar o batizando com Cristo, aprofunda a vida espiritual. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Por meio do batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a sua igreja, pois somos batizados em Cristo, que é o cabeça da igreja. A Bíblia diz, nós fomos batizados no Espírito, formando um corpo. E também, Deus prometeu aos que foram batizados o dom do Espírito Santo. Mas acontece que muitas vezes os batizandos são batizados com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados em águas. No entanto, quem ainda não é, pode receber essa promessa. Então, vejamos aqui, e por último eu quero acrescentar aqui, que quando você é batizado em águas, você já está apto a participar da ceia do Senhor. Então, é muito importante isso. Vamos falar agora sobre a ceia do Senhor Jesus Cristo. Não existe na palavra a palavra Santa Ceia. Não existe no texto bíblico Santa Ceia. O que está no texto bíblico é a ceia do Senhor. Vamos então, na tela, por favor, no texto, por favor. A ceia do Senhor. A última Páscoa, Jesus instituiu a ordenança de comer o pão e tomar o suco da videira em memória da sua morte expiatória. Lucas 2 diz o seguinte: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. No livro de Atos, a observância da ceia do Senhor é referida pelo termo partir do pão.
embora os discípulos frequentemente partissem o pão como uma festa de confraternização, o amor, a festa do amor, era concluída com a ceia do Senhor. A evidência mais clara que a igreja observava a ceia do Senhor como uma ordenança encontra-se no ensino apostólico, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, com os detalhes. Vejamos então. A ceia do Senhor que acontece nas igrejas evangélicas aqui no Brasil, em algumas igrejas uma vez por mês, em outras igrejas 2 vezes por mês, é dado legalidade para os membros da igreja que estão em comunhão. Na maioria das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, basta você estar em comunhão com a sua igreja para que você participe da ceia do Senhor. E é importante notar aqui que a ceia do Senhor, que ocorre uma vez por mês ou 2 vezes por mês, o texto bíblico a ser usado é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Por que, pastor Luiz César, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11? Porque é o texto didático. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que traz as responsabilidades para o membro da igreja. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que traz a ênfase do porquê da ceia do Senhor. Então, a ceia é uma festa. Existem muitos líderes, muitos pastores, que no dia da ceia querem ler em outros textos, Mateus e Lucas. Não. O texto para ser lido é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Se tiver 100 ceias, 1000 ceias, texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Na hora da ministração da ceia, o texto a ser lido é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Por que o texto de 1 Coríntios, capítulo 11? Porque é o texto que traz responsabilidade. Vamos, então, à leitura desse texto para rememorarmos. E você que é pastor, você que é membro de igreja, você que é aluno do seminário, o texto é 1 Coríntios, capítulo 11, porque o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo, ele ensina, ele orienta e ele mostra o porquê da responsabilidade da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler, então, esse texto, a partir do versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenarás aí quando for ter convosco. Veja então, o texto de 1 Coríntios é um texto que orienta, é um texto didático para a minha vida e para a sua vida. No texto, a ceia do Senhor tem diversos valores em relação ao passado, presente e futuro. A ceia, ela é comemorativa. A ceia
ela é instrutiva. A ceia, ela promove ações de graça. A ceia, ela promove comunhão. E a ceia, ela proclama o novo pacto e envolve responsabilidade. Glória ao nome do Senhor. Ainda no texto, nós vemos aí as 3 posições entre evangélicos no que tange a participação da ceia. É muito importante você, aluno do IBADEP, entender essas três posições entre os evangélicos no que tange a participação da ceia. A primeira posição, presença mística. Presença mística. O entendimento da ceia. Transubstanciação. Essa não está na tela, não, mas mantenha aí, por favor, presença mística, porque é essa que nós vamos ampliar o discurso, porque é essa que interessa a nós, crentes, membros da Assembleia de Deus, que esse que é o nosso entendimento. Então, com respeito à natureza dos elementos da ceia, existem 4 opiniões. Repetindo, com respeito à natureza dos elementos da ceia do Senhor, existem 4 opiniões. A primeira, transubstanciação. É o ponto de vista da Igreja Católica Romana, que não nos interessa. Mas está no seu texto aí, você lê com cuidado. O segundo é a consubstanciação, que é o ponto de vista também de Martinho Lutero, segundo reformador, que também não nos interessa. Está aí no seu texto, você vai ler com cuidado o que significa. Memorial. Memorial. A observância da ceia é simplesmente um ato memorial que não propicia qualquer bênção. Este é extremo oposto às opiniões católica ou luterana. Professor, qual é, então, o entendimento da igreja cristã? Qual é o entendimento da igreja cristã? O entendimento da igreja cristã é, Assembleia de Deus no Brasil todo, é presença mística. O que é a presença mística? Então, nós vamos ler conforme está aí na sua tela. Os elementos, quando recebidos, elementos aqui, o pão e o vinho, quando recebidos pela fé, propiciam ao crente os benefícios espirituais da morte de Cristo. Conceito defendido por Calvino e pela maioria dos reformadores. Os elementos em si não passam de símbolos, mas quando recebidos pela fé, é experimentada uma verdadeira comunhão com o Senhor e os benefícios dessa comunhão podem ser recebidos. Esta parece ser a visão mais bíblica entre todas. E é esta visão que nós, membros da Assembleia de Deus, líderes da Assembleia de Deus, ensinam ao seu povo. Então, a ceia do Senhor, nós entendemos que não é transubstanciação, não é consubstanciação, não é um memorial, simplesmente. É o quê? É uma presença mística. Os elementos, quando recebidos pela fé, propiciam ao crente os benefícios espirituais. Vamos, então, ler os textos bíblicos que enfatizam a presença mística no ato da ceia do Senhor. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Olha bem, então o crente que é membro da igreja não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Segundo versículo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, o 28 e o 29, que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Eu tenho dito aqui em nossas aulas que a redundância nesse caso é extremamente positiva. Capítulo 11, versículo 27 e versículo 28. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui tem um adendo. Às vezes o membro da igreja ele está com algum tipo de dificuldade, ele está com algum tipo de problema, ele está com uma dificuldade espiritual
E ele foge da ceia. Foge da ceia. Não, 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 não. O ensinamento bíblico não é você fugir da ceia. Olha o que o versículo bíblico vai dizer para você e para mim. O capítulo 11, o versículo de número 28 diz assim: examine-se, pois, aleluia, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você não precisa ser julgado pelo pastor, pelo ministro, pela ministra. Você mesmo pode se examinar. Você pode reconhecer a tua culpa, confessar a sua culpa, ir no templo, pelo que a Bíblia está dizendo. Você se reconhece o seu pecado, aí a Bíblia vai, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, você confessou, não há mais culpa em você. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo de número 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu vou ler de novo. Não posso me empolgar aqui, senão eu vou pregar. Eu vou ler de novo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, a Bíblia está dizendo, examine-se, não é o pastor, não é o diácono, que vai dizer se você come o pão ou bebe o vinho. Examine-se a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. Acerte a sua vida espiritual, acerte a sua espiritualidade e coma do pão e beba do vinho. O que não pode é você comer do pão e beber do vinho indignamente. Que maravilha de lição, né? Que maravilha de lição, porque é uma vida prática, a vida do crente, a vida diária do cristão. Vamos avançar aqui, então, para a parte 2 da lição 2. Funcionários, ministros e líderes na igreja. Funcionários, ministros e líderes na igreja. A quantidade de material bíblico relativo à organização e liderança da igreja apostólica não é grande. Até porque nós aprendemos que naquele início as igrejas funcionavam em casa, eram vários grupos, pequenos grupos, que se reuniam nas casas para celebrar a Cristo, celebrar ao Senhor. Diferente dos dias atuais, onde são verdadeiros impérios, né? Verdadeiros impérios, igrejas aí que tem 200 mil, 300 mil. A igreja na Coreia tem mais de 1 milhão de membros. Então, assim como você tem uma igreja sede que tem 40 membros, 50 membros, você tem uma igreja sede que tem 1 milhão de membros, que tem 500 mil membros, que tem 100 mil membros, que tem 1.000 membros, que tem 20 mil membros. Então, essa igreja, apesar de ser um organismo, ela também é uma organização. Então, é necessário que se tenha funcionários, ministros e líderes na igreja. Então, a quantidade de material é bem pequeno, material bíblico relativo à organização e liderança da igreja apostólica não é grande. Os títulos dos líderes da igreja no Novo Testamento descreviam mais os seus ministérios do que seu cargo e posição. Já que os primeiros membros e líderes da primeira igreja eram judeus familiarizados com a sinagoga. Estes estabeleceram a organização da igreja de uma forma mais ou menos semelhante à da sinagoga. Como eles eram oriundos da sinagoga, judeus novos convertidos, eles criaram a organização na igreja de acordo com o que eles tinham na sinagoga. Os seguintes fatos mostram claramente que havia uma organização na igreja do Novo Testamento. Vejamos na tela, no texto, por favor. Quando surgiram problemas em certas atividades ministeriais, foram nomeados líderes para administrar essas atividades. O texto vai continuar na tela e eu vou ler para você o texto de Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Atos, capítulo 6, de 1 a 7, que é o texto que fala sobre a instituição
dos diáconos. Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, e prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, nós estamos vendo aí que quando surgiram os problemas em certas atividades ministeriais, foram nomeados líderes para administrar essas atividades. É muito importante que você entenda. É muito importante que você entenda o porquê da necessidade dos funcionários da igreja. O ponto 2 vai dizer sobre os discípulos que se reuniam regularmente para adorar, a princípio todos os dias, mais tarde no primeiro dia da semana. Foi dada também atenção à nomeação de uma liderança adequada. As qualificações dos presbíteros, dos bispos e diáconos são estabelecidas com detalhes nas epístolas pastorais. Quais são as epístolas pastorais? Se você é obreiro, obreira na casa do Senhor, e quer saber como você deve se comportar na casa de Deus, epístola ou as epístolas pastorais. Quais são as epístolas pastorais, pastor Luiz César Mariano? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Temos também que cada igreja tinha autoridade para disciplinar ou excluir membros. Os membros são advertidos a respeitar e obedecer aos líderes da igreja. Missionários são enviados pela igreja com aprovação oficial. E um conselho reuniu-se em Jerusalém para resolver uma divergência sobre doutrina e prática em toda a igreja cristã. Nós estamos vivendo dias em que os membros da igreja não querem mais obedecer à sua liderança e não querem obedecer também aos seus pastores. Vamos ver na Bíblia os textos que colaboram da importância de um membro da igreja obedecer ao seu pastor, ser fiel ao seu pastor e ser fiel à sua igreja. Vamos ver o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Pega a sua Bíblia, por favor, aluno. 1 Tessalonicenses, conforme está no seu texto didático aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O versículo 13 diz: e o que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Se é o seu dirigente, se é o seu pastor, trate ele com carinho. Se é o seu líder, trate ele ou ela com carinho. Vamos ver mais um texto bíblico que fala sobre isso. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus 13, 7. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada.
Depois que você aprender a ouvir esse barulhinho das folhas mexendo, você nunca mais vai querer ficar vendo versículo bíblico no iPad. É bom, é rápido, né? Mas quando você mexe na Bíblia, é muito bom. Uma leitura maravilhosa. Hebreus 13, 7. Glória ao nome do Senhor. Diz o texto bíblico: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija. Versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E o versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Vejamos bem, então. Muitos membros da igreja acabam tendo algum tipo de problema ou dificuldade com a liderança local. Eu quero dizer para você, que é seminarista e certamente membro de uma igreja, você tem que olhar para a igreja de Deus, como de Deus. Segundo ponto, você tem que entender que na igreja você não trabalha para o homem. Você não trabalha para o homem, você não trabalha para o pastor, você não trabalha para o presbítero, você trabalha para Deus. Então, se de alguma forma você foi ofendido pelo pastor, ou for ofendido pela liderança, suporte, como diz a Bíblia. Não leva para o coração. Até porque, se você trabalha para Deus no reino, a Bíblia diz que Deus vai pelejar por você. Se você está correto, mesmo sendo injustiçado pelo líder ou pela liderança, Deus vai agir em seu favor. Agora, se você estiver errado e foi corrigido pelo seu líder, pela sua liderança, Deus também está usando esse líder para te corrigir. Então, obedeça a Deus e obedeça ao seu líder. Agora, se houver alguma dissonância no relacionamento, ore a Deus, busque a direção de Deus, que ninguém está na igreja para ser infeliz. Nós estamos na igreja para sermos felizes, porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa alegria. Mas vou repetir aqui, preste bem atenção. Você está na igreja servindo a Deus. Se de alguma forma a sua liderança te chamou a atenção e você não gostou, primeiro, você tem que se avaliar se de fato você não está errado. E se você não está errado, está certo, você tem que até perdoar esse líder e entender que você está ali trabalhando para Deus. Nós já estamos vendo a questão dos líderes, dos nomes dos líderes. Então, vamos aqui a uma relação. No texto, por favor. Apóstolos. Os primeiros expositores do evangelho cristão foram os apóstolos, que representam também o primeiro dom de ministério, concedido por Deus à igreja. A palavra apóstolo é uma transliteração do grego apóstolos, que significa um mensageiro ou alguém enviado numa missão. O outro é profetas. É dito que a igreja está construída sobre os fundamentos, ou sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, embora profetas viessem logo depois dos apóstolos na escala, eram sujeitos aos apóstolos. O outro grupo é o grupo de evangelistas. O evangelista é mais difícil de identificar no Novo Testamento, porque quase todo mundo fazia o trabalho de evangelista. Filipe é o único realmente chamado de evangelista. Atos, capítulo 21, 8. Ainda do texto, pastores. Embora o termo pastor, como líder espiritual da igreja local, seja encontrado apenas uma vez no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, 11, ele será tratado em detalhes aqui por duas razões. Um, é o termo mais comumente empregado na igreja de hoje. E dois, a metáfora pastoral é utilizada em várias passagens. A terminologia favorita de Jesus
para expressar sua relação com o povo era de pastor e ovelhas. E é, portanto, natural que os encarregados de cuidar do rebanho do Senhor sejam chamados pastores. Vejamos então aqui, nós vimos e lemos aqui sobre apóstolos, sobre profetas e sobre mestres. Você tem bem explicado aí na sua lição e na sua revista a função de cada um deles. Vou destacar aqui os requisitos para ser apóstolo. Primeiro requisito, ter estado com o Senhor. Segundo requisito, ter sido uma testemunha da ressurreição. Terceiro requisito, ter visto o Senhor. E quarto requisito, ter operado sinais, prodígios e milagres. Então, nós temos os apóstolos que o Senhor Jesus chamou quando ele inaugurou a sua igreja. E alguns perguntam, podem ter apóstolos hoje conforme que Jesus chamou? Não, foi aquela escolha e acabou, não tem mais naquele sentido. Agora, tem até um texto aqui no livro que diz o seguinte: é importante manter clara a distinção entre os apóstolos originais e os chamados apóstolos, no sentido mais amplo da palavra. Identificados de perto com os 12, estariam homens como Paulo, Marcos, Lucas, Tiago, Judas e também o escritor de Hebreus. Todos eles foram usados pelo Espírito para escrever o Novo Testamento. Surge, então, sempre debates sobre a possibilidade de haver apóstolos modernos. Isso dependeria do sentido dada a palavra apóstolo. A igreja só pode ter, evidentemente, o alicerce. Na verdade, a igreja só pode ter um alicerce. Depois de encerrado o cânon do Novo Testamento, nenhum outro escritor apostólico recebeu comissão para fazer acréscimos à Escritura. Todavia, o termo apóstolo for usado no sentido mais amplo de alguém comissionado pelo Senhor para abrir novos campos missionários, cujo ministério seja acompanhado por sinais e prodígios, esse não seria uma palavra inadequada, não seria o uso de uma palavra inadequada. Não obstante, deve ficar bem claro que os apóstolos são os dons de Deus comissionados por ele. A igreja jamais teve autorização de criar apóstolos. Vou repetir. A igreja jamais teve autorização de criar apóstolos. Nenhuma sucessão apostólica foi sequer estabelecida. Quando Jesus, o supremo pastor, voltar, ele virá para coroar os pastores, entre parênteses, os presbíteros, e não os apóstolos. Pedro, que era certamente um apóstolo, identificou-se alegremente com os presbíteros. 1 de Pedro, capítulo 5:1. Será o fim dos tempos, um período em que grandes pastores evangelizarão toda a sua área? Vamos ver então aqui esses dois textos que falam e colaboram com a nossa fala, que falam que Jesus virá para coroar pastores, coroar presbíteros, e não os apóstolos, conforme está na Bíblia Sagrada. Na verdade, depende do sentido da palavra. Há apóstolos no dia de hoje? Depende, né, irmãos? Depende, né, seminarista? Há muitos aí se dizendo apóstolos, mas de fato são apóstolos. Eu conheço os apóstolos da Assembleia de Deus. Exemplo, Gunnar Wingre e Daniel Berg, dois missionários, estão aí, o fruto do trabalho deles, que são as que é a Assembleia de Deus no Brasil. Então temos que ter muito cuidado. Agora vamos ver o que a Bíblia diz nesse sentido de que quando Jesus vier, vem para coroar pastores e presbíteros. Vejamos então o texto bíblico. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 1 ao 4. Pegue a sua Bíblia, por favor. Aprenda a estudar e manusear a Bíblia Sagrada. Capítulo 5 de 1 de Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força
mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vou repetir esse versículo. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente também vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Na verdade, é o versículo 1 até o versículo 4, eu li até o versículo 5. O outro texto é o texto de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, já lemos, mas a redundância, sempre tenho dito que a redundância, quando se trata de Bíblia, sempre é positiva. Versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Veja então que a valorização do Senhor Jesus é para os pastores e os presbíteros, porque os apóstolos originais, aqueles que Jesus chamou, já estão sendo coroados de uma grande forma, de grandes maneiras, das mais variadas maneiras no texto bíblico. Nós vimos aqui também sobre profetas. É dito que a igreja está construída sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É ele, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Nós precisamos aqui entender o sentido da palavra profeta. Embora os profetas viessem logo depois dos apóstolos na escala, eram sujeitos aos apóstolos. Paulo parecia dar ao dom da profecia a suprema prioridade entre os dons espirituais. A profecia é definida por Paulo como segue. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 e 4. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza, edifica a igreja. A profecia teve uma função vital na capacitação de Timóteo para o ministério. Em seu sermão no dia de Pentecostes, Pedro identificou a profecia de Joel com o derramamento do Espírito sobre a igreja. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 17. O dom da profecia permanece hoje na igreja, onde quer que os dons espirituais sejam reconhecidos, em grande parte da pregação pentecostal, o espírito da profecia se manifesta. Então, resumindo, o profeta só é profeta quando ele está transmitindo as verdades de Deus. Alguém tem o costume de falar, ó profeta, ó profeta, ó profeta. Todos são profetas de Deus quando anunciam a verdade da palavra de Deus. Esse é bem claro o entendimento, até porque a maior profecia está aqui, que é a Bíblia Sagrada. Toda vez que você transmite esta palavra, que é a palavra de Deus, você está transmitindo, você está sendo, no ato da transmissão da palavra, você está sendo um verdadeiro profeta, um profeta de Deus. Vimos também evangelistas, pastores, mestres, os anciãos e os presbíteros. Vimos os bispos e os diáconos. Normalmente, na organização da Assembleia de Deus, é diácono, presbítero, evangelista e pastor. Normalmente, nas Assembleias de Deus não tem a função de bispo, nem de apóstolos. Mas existem igrejas aí que existe doutor em divindade, serafim, querubim. Mas, biblicamente falando, só tem esses títulos aqui que nós acabamos de ver. Que tenhamos cuidado com aquilo que está literalmente no texto bíblico.
na função ministerial, a pessoa começa lá como obreiro ou auxiliar de trabalho em algumas regiões. Depois diáconos, depois presbítero, depois evangelista e pastores. Há obreiros que, devido a sua excelente trabalho para o reino, ele já sai de diácono para o pastorado. Muitos destes saem de diácono ou de membro para serem missionários, que já é uma outra atividade eclesiástica. Que nós tenhamos responsabilidade com o reino e com a obra de Deus. E eu quero terminar esta aula lendo o texto de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, para que você, aluno, entenda o que Deus quer falar conosco, a seriedade dos ministérios cristãos. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou repetir, porque é muito sério esse texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.